Olá a todos que estão nos ouvindo aqui no podcast. Hoje vamos falar sobre os episódios 3 e 4 de Acolyte. Mas antes de tudo, vocês já me conhecem, eu já sou de casa, meu nome é Alicia, e eu tô aqui para falar um pouquinho dessa série nova de Star Wars. Mas eu não estou sozinha, eu estou com Cadu, cadê, né? Vamos lá, fala aí um pouquinho de você, vamos lá. Fã de Star Wars desde os 4 anos de idade. Eu acho que eu não me lembro de muita coisa na minha vida antes de conhecer Star Wars. E depois que você passa uma vida toda assistindo, você acaba tendo vontade de conversar bastante sobre o tema, e é por isso que eu estou aqui. É verdade. É muito bom, né? Tá acompanhando uma série nova, uma coisa extremamente, assim, inédita, né? Em certos aspectos, porque trazem elementos aí do Legends, traz elementos aí do Canon, e de uma nova versão, né? A gente tá acompanhando a história da May e da Ostra, né? Aqui em Acolyte. Eu acho bem divertido isso. Degustando séries. O que você tá achando até agora da série? Eu já estava acompanhando a High Republic, então eu estou me sentindo um pouco mais em casa. Para mim já não é que essa novidade, a gente meio que já está acompanhando há uns 3 anos, assim, esse novo período de tempo, mais ou menos seguindo os mesmos temas, né? A série não segue exatamente a mesma história dos quadrinhos, né, e dos livros, mas tematicamente segue bastante, sabe? É mais ou menos as mesmos temas, as mesmas situações, mais ou menos, que a gente já está vendo. Então, assim, é um misto de novidade, mas é um misto também de já se sentir um pouco mais em casa, assim, já estou um pouquinho mais acostumado, que talvez aí o fã que esteja acompanhando somente agora através da série. Por isso eu tenho gostado bastante. Eu esperava, obviamente, as conexões com a High Republic, mas eu não esperava tantas conexões com o Legends. Eles estão aproveitando, né, isso de voltar no tempo e aproveitar que é um novo período, né, com várias novidades, coisas que a gente não tinha visto nos filmes ainda e nas outras séries, e estão fazendo assim, trazendo de volta muita coisa que havia no Legends. O Legends tinha um lado pulp, assim, de fantasia, ficção científica mais doida, mais maluca, e eles não estão tendo o menor medo de pegar os conceitos mais estranhos, mas também divertidos, e estão reintroduzindo, digamos, no cânone inicial, que os filmes normalmente eram um pouquinho mais sérios, assim, eles não viajavam tanto quanto os livros e os quadrinhos costumavam viajar, assim, em termos de temáticas, histórias e tudo mais. E a série não dá poder de... Não, eu concordo. Se a gente for, por exemplo, seguir a lógica dos filmes, realmente era mais pé no chão também, questão de orçamento, questão de querer contar mais a história, né, em si, pra gente focar mais no que queria ser dito, né, pra gente. E agora eles estão arriscando mais, né, explorando mais o universo, expandindo mais o universo. Tem tanta coisa que foi desenvolvida, né, dentro de Star Wars, questão de jogos, questão de HQs, livros. Então eu acho muito legal essa abordagem deles de: será que vai dar certo? Será que eu posso explorar isso? Ou será que eu posso criar uma coisa totalmente nova, mas utilizando de alguns elementos, né? Que nem uma coisa que eu comentei no podcast passado, o elemento do contraste, né? Dos irmãos, que a gente sempre vê, tanto a gente tem o Luke e Leia, a gente tem os irmãos em Visions, a gente tem agora a Osha e a May. A conexão com a força, que a gente também já teve contato em outras mídias, né? Vou citar que o pessoal mais vê, assim, que, vou falar assim, mais palpável, né? Que a gente teve dentro do audiovisual, para quem acompanha mais os filmes, né? A gente teve o Kylo com a Rey, e agora a gente está tendo essa conexão muito forte da Osha com a May. Então tá muito interessante de acompanhar, fora a questão de explorar as culturas que tem ligado dentro da força, assim. Então eu acho que essa questão de
se permitir, né, conhecer mais o universo. Claro que, vou falar assim, sabemos que tudo é passado de certa forma por um conselho, né, com a criação principal, né, com George Lucas. Então, assim, eu acredito que por mais que tenha saído muito da essência principal do que era, para onde a gente está caminhando, está alinhando mais de novo com as ideias que eles já estão propondo nesses últimos anos. Assim, eu acho que a roupagem é nova, assim, uma roupagem nova, mas muito dos temas é os temas mais clássicos da série, assim. Você citou aí o caso das irmãs, é muito a questão da dualidade, da força, né, que todo mundo que é bom tem um pouquinho do lado sombrio, e não é porque você está no lado sombrio que você deixou de ser totalmente da luz. O Anakin, quando caiu para o lado sombrio, ele ainda manteve um pouco da luz. O Luke, que sempre foi da luz, também tinha um pezinho no lado sombrio, tanto que no episódio 6 ele quase se torna um servo do Imperador. E isso é uma história que o George Lucas conta desde sempre, que é essa eterna luta individual de cada um, né, entre os seus aspectos positivos e negativos, e tentar balancear isso, né, por isso a tal da profecia do Anakin, né, a pessoa que traz o balanço da força. Nossa, pega muito em cima disso, assim. Você tem as duas irmãs, e sobretudo nesses 2 últimos episódios, você viu a Osha, que é uma ex-Jedi, né, representa o lado luminoso, pedindo basicamente para os outros personagens matarem a irmã, né, mostrando que ela tem um pezinho também no lado sombrio. E o inverso, nesses 2 últimos episódios, sobretudo, a Osha, a May, mostrando que também tem um lado luminoso. Ela não está totalmente perdida no lado sombrio. Ela tirou o pé um pouquinho a questão da vingança, agora que descobriu que a irmã está viva. Ela já tinha, lá no primeiro episódio, poupado a vida lá do dono do bar, porque viu que o dono do bar era pai, né? Então não quis, digamos, matar um inocente. A cabeça dela, dos Jedi não são inocentes, por isso ela está matando os Jedi, né? Então, assim, você vê que mesmo as pessoas que estão no caminho do mal ainda tem um pedacinho do bem, e mesmo que você esteja no campo do bem, isso não significa que você não tenha defeitos ou que você não possa errar, né? Que eu acho que a história geral que o Lucas contou nos episódios 1, 2 e 3, né? O quanto os Jedi também estavam errados em muitas coisas, né? Apesar de que todos estavam lá tentando fazer o bem, isso não exime os Jedi, nunca exibiu o Obi-Wan de ter errado com o Anakin, do conselho de ter errado com o Anakin, com a Ahsoka, enfim, tudo mais. E a série bate nisso. Eu gosto muito do personagem do Sol, porque o personagem do Mestre Sol, ele é muito isso. Ele talvez seja o personagem mais empático que a gente está assistindo. Ele, em nenhum momento ele está desistindo de trazer a May para o lado luminoso e tal, mas ele também demonstra um certo, não pode dizer, uma certa culpa, quase que sabendo que aqueles 4 Jedi em Brendok, eles fizeram alguma coisa errada também, né? Não foi só culpa da Coven das Bruxas, não é só a culpa da May que começou o incêndio. Tem muita coisa que aconteceu lá que a gente ainda não sabe, né? A série está mostrando vários pontos de vista distintos, a gente só viu um dos pontos de vista do que aconteceu, a gente provavelmente verá os outros pontos de vista nos episódios futuros, mas ele mesmo, que nossa, ele é quase que um Qui-Gon, assim, na história, assim, o personagem mais empático, querendo adotar lá as 2 Padawans, querendo cuidar e tal. Mesmo assim, ele parece ter esse passado sombrio, esse erro no passado, que está mais visível nos outros 3 Jedi que acompanharam ele na missão, né? Você viu lá o Torben fazendo lá o voto de Barash, ele já todo com a cicatriz no rosto, e em Star Wars a gente sabe que a cicatriz no rosto não é só uma questão visual, é uma questão do interno do personagem, né? Uma mancha, uma coisa errada que aconteceu. Você tem o Kelnaka, que apareceu agora no último episódio, ele tá bem isolado, tal. Então essa ideia dos 4 Jedi caídos, né, os Jedi, digamos, num aspecto mais depressivo, mostrando a dificuldade desses personagens em lidarem que, apesar de estarem fazendo o bem, serem os protetores do bem há 1000 anos, isso não significa que eles são perfeitos, que eles não erram e que em algum episódio do passado eles não pisaram na bola em algum sentido, e muito do que está acontecendo de errado também tem um pouquinho de culpa deles. Eu acho muito legal, de certa forma, abordar, por exemplo, a chegada dos Jedi ali, bem na hora que a gente está tendo justamente esse primeiro contato, né, com a Aniceia, né, que ela fala sobre
a questão do Jedi usarem a força meio que de uma forma errada, né? Ela fala que que a força ali é utilizada de uma forma usada pelos Jedi, né? Vamos falar assim. E que, no caso, é a conexão com o filho. É super High Republic. Sim, A High Republic é cheia dessas coisas, assim, nós temos a noção de como as outras pessoas enxergam os Jedi e quanto alguns grupos são antagônicos a como os Jedi usam a força. É aquela questão os Jedi, eles estão mais alinhados, né, com os propósitos que a gente vai ver daqui para frente, né, depois pro Senado e tal, que eles estão mais alinhados, e como se eu não me engano, só eles poderiam treinar crianças, né, com essa questão de utilizar a força, né, porque até a Indara, ela fala Indara isso. Ela fala, né, quando vocês não podem treinar as meninas porque elas são crianças, as únicas pessoas que podem treinar essas crianças são Jedi. E eu acho legal também porque traz de novo esse misticismo, né, da questão das bruxas. A gente já teve anteriormente em outras obras, né, as bruxas de Dathomir, a gente já teve as Irmãs da Noite, que tá muito presente, tanto em Clone Wars, quanto Rebels, quanto Ahsoka. Então, assim, eu acho muito legal continuar expandindo, né, que existem outros grupos que têm certa conexão com a força, tá mostrando que é muito mais aberto, é muito mais amplo essa, né, não é só os Jedi que têm realmente esse contato com a força. E eu não sei você, mas eu lembrei muito daquele, eu acho que é Caminho da Mão Aberta, The Path of the Open Hand. Isso. É da fase 2 da High Republic. E não tem exatamente o contexto, sem dar muito spoiler, né, para quem não leu e vai um dia se interessar a ler. No passado havia um número muito maior de grupos assim que usavam a força, assim, que cada mundo, né, cada raça interpretava a força da sua maneira. E havia uma espécie de convivência entre esses grupos, né, voltando séculos antes das histórias dos filmes. Mas acontece várias coisas nesse caminho que algum desses grupos começa a se tornar grupos antagônicos. E não estamos nem citando o Sith no caso. No Sith, a crença que eles estavam extintos, né? Então, eles nem estavam exatamente nessa história. Mas esses outros grupos, eles começaram a bater cabeças, assim. Começou a ter muito atrito. Então, não é exatamente à toa que os Jedi agora, né, nesse período do Acolyte, quando eles descobrem um novo grupo de usuários da força, e sobretudo aí, digamos, um grupo de bruxas treinando crianças, digamos, eles ficam um pouco mais arrepiados, assim, eles ficam um pouco mais, digamos, rígidos, acreditando que pode sair algo de ruim. Esse é basicamente o passado dos 2 séculos antes do Acolyte. Esses 2 séculos antes do Acolyte são esses grupos venerando a força à sua maneira. E aos poucos esses grupos deixando de ter a convivência harmônica que eles tinham e começando a ter quase que um pé de guerra entre esses grupos. E muita coisa, muito sofrimento saiu disso, não só diretamente, mas como indiretamente. Eu não quero contar muito para não dar muito spoiler, mas digamos, esses são Jedi que sofreram bastante nesses 2 últimos séculos para manter a paz na galáxia por conta desses choques, dessas diferentes visões que estavam surgindo, de alguns extremismos que estavam surgindo derivantes disso, e o caminho da mão aberta é o principal, digamos, desse foco de embates entre visões sobre os Jedi, como a força deveria ser usada ou não, e aí a Coven das Bruxas meio que está fazendo às vezes no Acolyte desse tipo de visão, desse de embate, né? Eles batendo cabeças assim. E é por isso que não é exatamente à toa que os Jedi, a partir do momento que descobrem um grupo secreto num mundo que não deveria ter vida, né? Não deveria ser habitável, e descobrem que crianças estão sendo treinadas, catequizadas e tudo mais, eles ficaram com um pé atrás, assim, digamos assim, em termos de universo. Eles também têm as suas razões, por mais que olhando pela visão das bruxas, a gente entende também o quanto
tá bem dogmático no caso dos Jedi, só aceitarem e meio que imporem a visão deles da força, portanto só eles podem treinar os jovens sensitivos da força. Também tem uma questão dogmática aí, né? O Jedi não está sendo exatamente 100% bonzinho, mas em termos de universo eles têm as suas justificativas, assim. Digamos, num passado muito recente a Ordem Jedi e o universo sofreu muito por conta da aparição desses grupos, e o Acolyte não deixa de ser um desses casos. E é legal porque a proposta da série, né, foi justamente venderam a série mostrando que, assim, o lado dos Jedi nem sempre foi, colocar em aspas, o lado dos bonzinhos, realmente. Tem todo... tudo é tão complexo que tem seu lado escuro, né? Realmente entra de novo naquele ponto que a gente já estava comentando sobre a dualidade, né? Do bem, do mal. A gente pode até usar como exemplo o Yin Yang, né? Onde há o bem há o mal, onde há o mal há o bem, de certa forma. Então, assim, eu gosto muito também de ver a questão, né, já falando aqui de questão de easter eggs, a forma que eles reconheceram, né, as meninas. E vou falar assim, teve teste do sanguinho, né, que a gente sempre vê, a da telinha, né, que a gente também vê no episódio 1, o Mace Windu fazendo com a Anakin. Então eu acho muito legal isso. Eles continuarem mostrando que eles ainda, tecnicamente, eles usavam ainda métodos mais rústicos para ter contato com essas crianças com potencial de contato com a força. Então, vou falar assim, é muito... claro, a mãe das meninas, né, a Anisteia, não queria que elas fossem embora dali, queria que elas se tornassem realmente bruxas. E, né, a gente tem a Osha falando que não e a May falando que sim. Tanto é que a gente também tem a marca na testa da May, né, falando que, no caso, ela teria se tornado a bruxa, enquanto a Osha a gente vai ter toda essa questão da trajetória dela como Jedi. E é um grande reflexo também nas tatuagens delas, né? A May, que até então era eu vou falar assim, uma antagonista, a irmã dela, né? Tem propósitos diferentes. A irmã dela tem uma marca branca, enquanto a Osha, né, ela tem a marquinha pretinha no braço lá, que é a tatuagenzinha lá que ela contou que tecnicamente ela teria feito numa noite de festinha lá com o pessoal. E fica nessa diálogo simples, né? É uma coisa bem simples, mas que, de certa forma, tá levando muito bem a série até agora. A gente já tá basicamente na metade da série, né? Se eu não me engano, serão 8 episódios. Tá sendo bem contado, tá sendo bem interessante essa perspectiva de mostrar como era a questão das magias, o contato, né, dos Jedi, dos Padawans que tinham naquela época, como que... Também a questão do contato entre as duas, né? Até porque elas eram as únicas ali em Braddock. Então, assim, a gente está vendo como os Jedi agiam, vou falar assim, naquela época, como eles realmente iam atrás das crianças e dava aquela pequena insistida, tipo, essa criança pode ser treinada, só que ela vai ter que sair daqui, né? E isso é bem, bem legal de ver, de acompanhar de uma outra forma, porque muita gente, no caso, acaba acompanhando só por contato das séries, dos filmes, não consegue ter tempo, né, de ler HQ ou um livro. Acho bem legal isso. E esse é um aspecto, assim, porque o pessoal estava se perguntando muito, né, por que a gente está voltando no tempo, né, o que existe de tão interessante assim antes do episódio 1, 2 e 3, né, já que não estamos nem falando diretamente dos Skywalkers, né? O que existe de história? O que existe de história é justamente esse comparativo, né? Nada que acontece no episódio 1, 2 e 3 aconteceu da noite para o dia, né? Foram alguns processos históricos dentro da Ordem Jedi, da galáxia, que levam à criação da volta do Sith e à criação daquelas condições que fazem os Sith assumirem o poder e destruir os Jedi. Então a gente está acompanhando esse processo e existem esses comparativos diretos com o episódio 1, 2 e 3, ao mesmo tempo existem essas pontas de diferença. Uma ponta de diferença que fica bem nítido. Os Jedi estavam agindo muito parecido com os Jedi do episódio 1, 2 e 3, no Acolyte, na High Republic, né? Eles têm muitas coisas parecidas, mas tem umas coisas menos dogmáticas.
Um caso específico é que eles estavam totalmente dispostos a aceitar a Mei e a Osha, mesmo as meninas já sendo meninas, digamos, mais velhas, né? Já sendo crianças mais crescidinhas. E eles fizeram um escândalo depois no episódio 1, quando o Anakin aparece já também com uma criança mais crescidinha, dizendo que é impossível criar uma criança, treinar uma criança dessa. Então você vê eles agindo mais ou menos no mesmo modus operandi, menos com dogma muito fechado, assim, um pouco mais dispostos. Muito provavelmente, se o Conselho Jedi tivesse recebido o Anakin da mesma forma aberta, como Mestre Soul estava recebendo a Osha, aquele grupo estava recebendo a Osha, o Kelnak e tudo mais, a Osha e a Mei, o Anakin se sentiria um pouco melhor recebido, né? Teria aquele apoio paternal que faltou para ele, e é uma das razões que ele vai depois para o lado sombrio, né? E você vê que existem as comparações, mas também existem as diferenças, justamente para a gente ter essa noção do porquê as coisas deram errado depois, né? Como foi esse caminho de desconstrução dos Jedi, que estavam no seu auge, mantendo a galáxia protegida por 1000 anos, né? Basicamente criando uma era de ouro, né? de prosperidade, né? Você vê nas roupas Jedi, as cores douradas e brancas são representativas disso, né? A cor dourada representando a prosperidade, a cor branca, os capuz brancos que eles usam representando a paz, né? Um período de menos combates, menos guerras e mais realmente bonança para todo mundo. E como isso foi ruindo aos poucos por causa da presença escondida, obviamente, mas da presença do lado sombrio que nunca deixou de existir, tanto no interior das pessoas, porque é um embate pessoal de todo mundo, não tem Jedi que não tem que confrontar o seu lado negativo, como o Sith que ficaram esse tempo todo nas sombras, meio que manipulando as coisas aos pouquinhos para retomarem o poder, que daí a gente vai ver isso mais especificamente no episódio 1. E nisso das coisas que são parecidas, mas um pouco diferentes, eu gosto muito do que eles estão fazendo em termos temáticos com a Mei e a Osha, que as duas representam aspectos do Luke e do Anakin. Tem muito da questão do Anakin de apego, de não gostar da mudança, né? A partir do momento que se aventa a hipótese que ela pode ser separada da irmã, ela entra numa crise, ela começa a fazer de tudo para impedir que ela perca a irmã, que é uma coisa super Anakin, né? O Anakin com medo de perder a mãe, é o Anakin com medo de perder a Padawan, a gente vê isso em Clone Wars, é o Anakin, né, com medo de perder da esposa, e indo até pro lado sombrio, né, se aliando ao Sith para impedir que isso aconteça. É basicamente o caso da Mei, né, ela até se socorrendo a magia do Sith, né, o conhecimento do Sith, para tentar fazer com que as coisas não mudem, sendo que a própria Shmi Skywalker conta no episódio 1 pro Anakin, que o Anakin diz lá, eu não quero que as coisas mudem, ela dá uma lição pro menino. Não, você não consegue impedir a mudança, tanto quanto você não consegue impedir que o sol se ponha. E a gente viu a imagem do sol se pondo umas 2, 3 vezes no último episódio, no 4º episódio. Um pouco disso, assim, da questão da luz caindo, as sombras voltando e tudo mais. E a Osha faz muito da questão do Luke, que é a questão muito do episódio 4, que é a questão do jovem chegando num ponto da vida em que ele começa a ter os seus próprios sonhos, não, suas próprias perspectivas, mesmo que isso vá de encontro às perspectivas do ambiente familiar, da comunidade que ele vivia, né? O sonho do Luke no episódio 4 é deixar de ser um fazendeiro, é deixar Tatooine, né? Conhecer a galáxia. Ele não quer aquele destino para ele. E a Osha faz mais ou menos esse mesmo caminho, né? Ela tá num ambiente de bruxas, sendo super bem tratada, né? Ela é tratada bem pela mãe. Tem uma irmã e tudo mais, mas mesmo assim, né? Chega um ponto ela decide, não, eu quero ser uma Jedi, né? Eu não quero seguir a doutrina que estão me passando desde que eu nasci, né? A doutrina que eu me identifico é uma outra, né? Eu sou mais identificado como uma Jedi do que como uma bruxa. E daí existe, né? Obviamente toda a família, né? Fica desgostosa, como o tio Owen lá no episódio 4, coloca vários impeditivos para o Luke deixar Tatooine, ele fica meio que enrolando, não, você não pode ir embora, eu preciso de você aqui na fazenda, tal. Mas é bem isso, assim, Star Wars é muito essa história o mito do herói, né? O mito do herói é muito esse mito de crescimento, né? É você deixando a infância, a adolescência, se tornando um adulto e entrando nesse mundo adulto, você tendo que fazer suas próprias escolhas, né? Você tendo que seguir os seus
próprios sonhos, né? Você descobre que você não é exatamente só, digamos, uma extensão da sua família e das pessoas à sua volta, né? Você é um indivíduo com seus próprios sonhos, com seus próprios desejos, próprias características, e às vezes essas características batem de frente com a comunidade que você tá. Star Wars tem muito disso, por isso que eu gosto de séries como Acolyte, né, que você vê que eles apresentam roupagens novas, muita coisa nova, mas tem alguns dos mesmos aspectos que existiam nos filmes originais, existiam nos mitos originais que dão origem ao Star Wars. E é isso que me atrai, assim, eu gosto dessas perspectivas. Que daí entra a questão, o medo da mudança, o trauma derivante disso, uma irmã vai para o lado sombrio da força porque não quer que a outra irmã deixe a comunidade, a outra disposta a deixar a comunidade, seguir o seu próprio caminho. A gente sabe que o tio Owen não queria que o Luke se tornasse um Jedi. É mais ou menos a mesma dinâmica. E não é porque o tio Owen era, digamos, uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, ele criou o Luke com muito amor, com muito carinho, tanto quanto a mãe Oniceia parece ter criado as duas crianças com muito amor e muito carinho. Mas são choques naturais de perspectiva, e entrando nas questões de perspectiva, outro ponto que eu adoro na série é a questão das diferentes perspectivas. Star Wars foi baseado em vários filmes do Kurosawa, né? Sete Samurais, Fortaleza Escondida. Acolyte se baseia em um outro filme do Kurosawa, que é o Rashomon. Rashomon é uma história, mais ou menos uma história de crime, mais ou menos como a gente está vendo aqui, envolvendo assassinato e tudo mais, em que cada um dos participantes dessa história tem uma perspectiva, uma visão muito diferente do que foi de fato o que aconteceu. É mais ou menos aí, são pequenos pedaços de verdade que vão se encaixando aos poucos, mudou na absoluta da verdade, porque ninguém viu tudo o que aconteceu, cada um interpretou da sua maneira, ouviu só um pedacinho do que aconteceu e não tem o contexto geral de tudo que rolou sem a pessoa assistir. E a série está batendo muito nisso, né? Cada um enxergou a mesma situação, daí se cria todo esse drama porque, digamos, a verdade ficou escondida de todo mundo, porque no fundo a gente não tem acesso à verdade maior, a gente só pode enxergar aquilo que a gente viu. E nem sempre aquilo que a gente viu é o todo, né? É a amplitude de tudo. E você vê como tudo vai se encaixando, né? Eles já conseguem encaixar aí um pouco de Kurosawa, eles conseguem encaixar o ensinamento que o Obi-Wan faz pro Luke nos filmes originais, né? Que muitas das verdades que a gente dependem dos nossos pontos de vista, né? O Obi-Wan diz isso pro Luke no episódio 6, contando que tudo vem de uma visão muito própria. O Anakin diz isso pro Obi-Wan no episódio 3, né? Do meu ponto de vista, os Jedi é que são maus. Então tudo vem desses pontos de vista, por isso que eu gosto dessas dinâmicas que estão se formando. É toda uma roupagem nova, tem muita coisa do Legends que a maioria dos fãs eu acho que não viu ainda, que são coisas novas mesmo, raças novas, mundos novos, visuais novos, formas novas de você mostrar a força, mas sempre se prendendo aos temas que são mais essenciais para a saga, né? Questão do crescimento, as escolhas que você vai fazer, a partir do momento que você tem escolha, a escolha pode ser negativa ou positiva, então você fica nesse equilíbrio entre o lado luminoso e o lado sombrio, então tá tudo muito fechado no que o Lucas já nos ensinava lá desde 77. Sim, isso é muito verdade, ficou perfeito o que você falou, né, sobre essa perspectiva, né? Eu vou falar assim, os personagens viveram aquilo, eles têm as dores deles, a gente tá vendo basicamente um recorte, né? A gente tá vendo um resumo ali da vida deles, dos principais acontecimentos para eles terem se tornado, outro ponto que eu acho legal a gente até colocar aqui já de contraponto, é a questão, né, que quando a May tá conversando com o Kemir, né, lá em Kofar, eles estão discutindo, e a May fala, não quero, eu descobri que a minha irmã tá viva, eu vou atrás da minha irmã, eu quero conversar com ela, eu quero resolver as coisas, e eles começam a procurar o Kionaka, né, porque ela vai ficar lá perto do Kionaka, porque sabe que o pessoal tá indo atrás do Kionaka também. Então, assim, enquanto a gente tem justamente esse contraste de quando a Osha tá indo, né, com o Yord e a Jack e o Sol atrás da May, a gente tem a outra perspectiva da May indo atrás lá do Kionaka para realmente ter esse contato de novo, né, fazer as duas interagirem de novo de certa forma. E em Kofar, né, eles também usam o rastreador do Tynan Basil, né, para começar a procurar o Kionaka, seguir o cheiro,
para justamente ter esse contato de novo. E a gente tem uma discussão, né? O Ymir ele fica preso, a May quer fugir, e então surge, vamos lá, o mestre, né? A gente vê a May chamando de mestre, mas não necessariamente ele é um mestre, né? Vamos colocar aí o mestre Sith, mas ele pode ser o mestre dela, né? A gente tem essa figura aí, provavelmente como o mestre dela. Eu achei esse personagem sensacional, achei muito legal. Se eu não me engano, tem nas animações também essa questão de usar a força, né, pra poder levitar. Se eu não me engano, foi o Dukan que usa pra poder levitar, né, em certos momentos. Isso. E a gente tem aí o personagem fazendo a mesma coisa, esse manejo da força, né, pra conseguir se locomover por ali, naquele lugar, né, em Kofar, né, naquela floresta que é densa e tal. E a gente vê que o Naka, né, tá com um cortezão no peito, realmente pode ter sido o mestre ali que matou o Kyonaka, e agora ele tá atrás da May tanto quanto da Osha, né, até porque elas têm uma aparência muito igual porque elas são gêmeas. Simplesmente acaba o episódio aí, né, a gente tem toda uma discussão do sol, com a Osha ainda, de acreditar, de querer ir atrás da May, vamos solucionar isso, mas a figura do Sol, ele ainda, pra mim, é muito ambígua. A gente tem igual eu falei no último episódio, eu gosto de ver vou falar assim, resquícios do que a perspectiva dele, né, quanto High Republic, como era os Jedi naquela época, mas eu também gosto desse contraste dele abraçar a Padawan dele, de certa forma, tal como a gente via o Qui-Gon, né, com o Anakin, tal como a gente viu ele com o Obi-Wan. Mas esses Jedi são os escolhidos, tá? Só pela May, porque eles estavam ali, para ser uma aprovação para ela, que nem o tempo todo a gente vê esse negócio de tentar capturar o sabre de luz. Então, o que tem de interessante? O que ainda, vou falar assim, ainda tá em aberto, né, essa questão de, será que é para mostrar que concluiu a tarefa? Será que é para mostrar alguma coisa de diferente? Ou tem alguma coisa sendo remetida ali à questão do lightsaber, né? E eu adorei o quanto esse personagem, vou colocar como Sith, aqui até a gente tem um termo melhor para utilizar, o quanto ele foi forte a hora que ele apareceu. Eu fiquei realmente impressionada com a forma que o personagem apareceu ali e foi de frente com todo mundo que estava presente ali naquele momento. E o episódio acaba aí e a gente fica querendo mais. Realmente ficou curioso. Eu acho que esse foi um dos episódios, né, o 3 e o 4, a ligação deles, o objetivo de ambos, fez uma ligação muito boa de gancho, que realmente prende você ali para se entreter mais na história, querer mergulhar mais nessa questão do que é o acólito, né? É bem interessante isso. E não sei se você notou, né, que os 2 primeiros episódios, né, até porque como a história é baseada nas 2 gêmeas, né, e tudo mais, os 2 primeiros episódios tinham 2 nomes, né? O primeiro episódio se chama Perdido Encontrado, o segundo Vingança Justiça, e o terceiro e 4, eles optaram por um nome só. O terceiro se chama Destino, o quarto se chama Dia. Mas eu acho que haverão episódios no futuro que serão, digamos, a segunda parte, né? Já que o terceiro episódio, o Destino, foi o flashback, a gente vai ter provavelmente outro episódio de flashback, vai se chamar provavelmente Escolha ou algo assim, e a gente vai ver provavelmente no próximo episódio, a continuação do Dia, que é a noite, né? Que agora chegou o Sif, né? O Sif entrou no chat e vai começar agora a se mostrar. Nossa, eu adorei a entrada desse personagem, né? O quão sombrio foi visualmente, né? A cena, né? Eu gosto quando a May percebe, né? Se dá conta que esse mestre tinha chegado. Você vê toda a luz na cabana desaparecendo e escurecendo automaticamente, né? Uma referência visual, desenho da sombra, né? Entrando na história. E eu gosto muito do aspecto sobrenatural, né? Ele parece quase que uma figura não humana, né? Ele vai caindo, né, descendo, quase sem fazer nenhum som, vai se aproximando com aquele rosto, tem um lado super sobrenatural, né? Difícil a gente ver o Sif
com esse aspecto tão aterrorizante. Eu gostei muito dessa introdução dele. Eu gosto de tudo que isso está representando, né? Toda a questão também da filosofia Sith, né? Da destruição do sonho dos Jedi, né? De você, como tarefa final, você tem que descobrir uma forma de destruir os Jedi desarmado. E os Sith fazem isso porque é a pior coisa para um Jedi, que o Yoda ensina aos Jedi lá, desde sempre, que o Jedi só usa o seu poder para conhecimento e defesa. A ideia é fazer meio que um insulto aos Jedi, atacando os Jedi sem arma, que como vai reagir a uma pessoa desarmada, sabe? Essa é mais ou menos uma das provocações Sith, assim, digamos assim. Vamos provocar os Jedi, né? Eu vou te atacar sem armas, então você, digamos, não vai querer me atacar de forma mortal, e a gente vê isso contra a Indara. A Indara, ela só usa para se defender quando a Mei lança as adagas, e depois ela desliga o sabre, né? Por causa dessa questão empática, né? Eu não vou atacar uma pessoa desarmada, eu não vou atacar uma pessoa, eu vou tentar conter dessa pessoa. É muito o pensamento dos Jedi. E o Sith meio que fazendo isso, aproveitando disso, dessa empatia / fraqueza dos Jedi para derrotar os Jedi, né? Como a Mei acaba fazendo, né? Ela acaba depois usando a arma dela para atacar um inocente que está assistindo a luta. A Indara vai tentar, com a empatia dela, salvar uma vida, ao invés de, né, matar a assassina. E a assassina se aproveita disso e mata a Indara. Então a gente vê muito isso, assim, né, essa manipulação, né, esse uso, ó. Então como é possível um Sith derrotar um acólito, né, um representante aí do lado sombrio, derrotar um Jedi sem arma? É se aproveitando dessas fraquezas, né? E no caso, a própria empatia sendo uma fraqueza, podendo ser manipulada e se tornar uma fraqueza no caso dos Jedi, né? Fazer com que o Torb se sinta tão culpado pelo que aconteceu, né? Imagina um nível de empatia que você precisa ter para você se sentir tão culpado quando algo deu errado e vidas inocentes se foram, ao ponto de você topar o suicídio, né? Você topar o seppuku, né? Uma coisa bem japonesa, bem de samurai japonês, né? De manter a honra, né? Vou fazer aqui um ritual para tirar a minha própria vida, para recuperar a honra, né? Que eu perdi porque eu falhei em alguma coisa, né? Então e a Mei usa isso, né? Ela mexe um pouquinho com a presença dela, né? Ó, eu ainda estou viva, né? O pesadelo do passado, né? Sombras do passado voltando para atormentar o Torben, e o Torben decide isso. Então você vê como o lado sombrio consegue manipular muito bem o Jedi. Por isso que o lado sombrio parece ser muito forte. Por isso que quando o lado sombrio chega na história, ele parece um agente do lado sombrio dá conta mesmo de enfrentar, digamos, um grupo enorme de Jedi. Porque eles sabem dessas fraquezas, eles sabem manipular essas fraquezas, né? Eles sabem mexer, eles sabem usar o lado sombrio para obscurecer a visão dos Jedi. A gente viu isso no episódio 1, 2 e 3, e a gente está assistindo isso bastante no Acolyte. Os Sith já estão na história, em nenhum momento sequer cogitam a hipótese, ao menos até esse momento, de que essas figuras são Sith. Nenhum momento. Você tem antes na história, no episódio 4 aí, você tem lá a reunião lá de alguns Jedi, a Vernestra comandando lá aquele grupo. Ah, sim, que é e eles dão várias hipóteses, né, que aparece também, né? E eles dão várias hipóteses. A hipótese é um Jedi caído que pode ter treinado a Mei, ou é um grupo dissidente e tal. Em nenhum momento eles citam o Sith. E os Sith fazem isso sempre, né? A gente viu isso no episódio 1, 2 e 3, né? O Palpatine fazendo reunião com o Conselho Jedi e ninguém percebendo. O Dokkan dizendo pro Obi-Wan que os Sith voltaram, o Obi-Wan não querendo nem acreditar que isso aconteceu no episódio 2. Os Sith conseguem obscurecer a visão do Jedi, aproveitando do dogmatismo e de tudo mais, de um tal jeito. E mesmo quando o Sith aparece na cara do Jedi, o Jedi tem dificuldade de aceitar que é isso que está acontecendo. Existe um negacionismo, né? Por um lado, negacionista, né? Não querendo acreditar que o Sith voltaram, que isso está acontecendo, que o Palpatine é um Sith, que ele já dominou o governo e tudo mais. E do outro lado, o medo que eles têm da questão política, de que imagem isso pode trazer da ordem, né? Eles têm medo de qualquer mancha que pode aparecer, então eles tentam esconder as coisas,
né, que entra num campo de mentira, que a gente sabe que é muito mais do lado sombrio do que do lado luminoso, né? Vamos manter tudo isso aqui só entre a gente, tal, não vamos contar pro conselho, vamos ficar só nesse grupo, não vamos contar pro governo, porque senão tem gente no governo que não gosta da gente e vai usar isso como arma contra a gente e tudo mais. Então você vê esses aspectos, assim, essas intrigas de como os Jedi, mesmo tentando fazer o bem, eles acabam caindo nessas armadilhas, assim. Então vamos mentir, né? Vamos omitir algumas coisas, até por conta do nosso negacionismo, que a gente não consegue nem acreditar que um grupo que a gente achava que estava extinto, na verdade nunca esteve extinto, né? Seria que meio que assumir uma culpa, um erro, e aí eles têm também dificuldade, porque o dogmatismo não lhes permite. Então eu gosto desses aspectos, por isso que eu gosto da presença do lado sombrio nessa história. Eles expõem muito, eles sabem usar muito bem os erros, né, os pontos cegos do Jedi. E é por isso que na regra de 2 bastam 2 Sith para dar conta de uma ordem Jedi toda, né? Eles são muito especialistas nos pontos fracos do Jedi. Sim, perfeito. E só para finalizar, Carlos, por favor, o que você acha, né, do que pode acontecer nos próximos episódios, até porque, né, a gente tem ainda está abordando, a gente está tendo alguns flashbacks, está sendo explicado toda a questão das meninas, né, que onde tem Star Wars também, pontos importantes, a gente tem uma ponte, né, a gente viu aí no episódio 3 a questão da ponte, a questão do fogo, a questão de achar que, né, tava morta, a outra tá viva. A gente está tendo o tempo todo essas dualidades. O que aconteceu de fato, né, com as bruxas ali, né? Porque a gente tem logo em seguida as cenas de todas ali caídas. Então, assim, a gente tem vários pontinhos ainda a serem assimilados até o último episódio sobre os personagens. E o que você espera da série aí daqui pra frente ainda? O que ele pode desenvolver ainda até o último episódio, na sua perspectiva? Eu acho que o Sith, né, a gente, os espectadores, a gente sabe mais ou menos que eles são Sith, né, mas os personagens da história não. E eu acho que eles estavam envolvidos nessa história eu acho que eles também tiveram participação em tudo que aconteceu em Loki, né. Eu acho que eles estavam manipulando tanto o Jedi quanto as bruxas de alguma forma, né, tentando fazer com que aqueles dois grupos se chocassem de alguma forma. Acho que criaram muito daquele incidente, exatamente também interessados em ter uma criança para eles treinarem, no caso do Amei. Eu acho que não foi só os Jedi que chegaram e olharam as duas crianças e pensaram, nossa, né, temos duas potenciais padawans, né. Eu acho que o lado sombrio provavelmente fez a mesma coisa, assim, olhou aquele grupo de bruxas e provavelmente incentivou aquele grupo de bruxas a fazer o experimento que cria as duas, né, as duas meninas não são criações, digamos, naturais, né, elas se deixam entender que elas foram criadas por uma espécie de magia negra, né, por alguma tecnologia obscura, proibida, enfim. Provavelmente o próprio lado sombrio manipulando as duas para criar os seus, digamos, padawans do mal, né, que é o Acolyte, né, o Acolyte é o padawan do mal. Acolyte é a versão padawan do lado sombrio. Então é o Sith tentando também crescer, né, em força, em dimensão, em poder, e pensando também nesse recrutamento. Eu espero muito que os próximos episódios toquem nesse aspecto, né, de como foi o recrutamento e como o Sith, no caso, recrutam essas crianças, né, como eles manipulam as coisas, né, provavelmente, na minha opinião, teoria de fã mesmo, eu acho que eles manipulam as bruxas para criar as duas meninas, pensando mais ou menos como, acho que o Palpatine pensa, né, que a gente meio que tem a crença que o Palpatine pode ser, digamos, o pai do Anakin, né? Ele pode estar diretamente envolvido na criação do Anakin, pensando nessa figura, nesse aprendiz perfeito, né, do lado sombrio. E eu acho que os Sith dessa era da Acolyte, de 100 anos atrás, já estavam empenhados nesse sentido, assim, de vamos criar as nossas assassinas perfeitas, né, as nossas servas perfeitas, e a gente precisa dessas servas perfeitas para destruir o Jedi, já que o nosso poder começou a aumentar bastante e já, digamos, estamos mais perto do nosso sonho de destruir o Jedi. Então espero que os próximos episódios batam em cima disso, que seriam acréscimos muito importantes para a mitologia da série. Perfeito. Muito obrigada pelo pod de hoje. Eu agradeço muito o seu ponto de vista. É fantástico. Eu adoro muito poder gravar com você.
E se você gostou do podcast, não deixa de comentar, mandar e-mail, espalhar por aí, compartilhar com o pessoal. E até o próximo episódio. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio 3 e 4.